Olha só, Douglas Bragas aqui. É o seguinte, nos últimos vídeos eu tenho falado sobre níveis neurológicos, fiz até uma pesquisa no LinkedIn. As pessoas pediram para falar mais do nível neurológico mais baixo e na sequência até o de cima. Então a gente vai começar a falar sobre ambiente. Foi o último vídeo que eu postei falando sobre o nível neurológico que trata o nível mais baixo, que é o ambiente, né? Agora nós vamos falar sobre comportamento. Então fica nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem está buscando entender um pouco mais sobre a psicologia ágil, ou seja, a gente está falando aqui de programação neurolinguística, constelações sistêmicas, tem um pouco de conhecimento espiritual também que eu discuto dentro desse contexto aqui, aplicado ao nosso mundo da agilidade. Então, vamos para o segundo nível neurológico, que é o ambiente. Não, perdão, é comportamento. Vamos lá, então no último vídeo a gente falou sobre ambiente, né? Ou seja, o nível neurológico, né? Onde estão nossas reações. Então o ambiente a gente sabe agora que ele estimula as nossas reações, né? Do tipo, agiu sem pensar. Por quê? Porque meu chefe me falou uma coisa que eu não gostei, eu peguei e retruquei sem pensar, né? Porque o ambiente me faz agir sem pensar, né? Então, se eu tenho um ambiente que estimula boas ações, as pessoas vão fazer boas ações sem pensar, né? Então, esse é o objetivo do nível neurológico que tem a ver com o ambiente, tem a ver com proteção, então, né? Ou seja, se eu vejo um tigre, eu saio correndo. Ambiente, proteção, eu saio correndo, nem penso, né? Agora, o próximo nível que nós vamos falar aqui é sobre o comportamento, né? Que é o que as pessoas fazem, né? Porque o que acontece? A gente vai lá, o cara fez um curso de Kanban, né? Poxa, mas o Kanban não funciona, ele faz diferente, ou seja, por mais que eu tenha a capacidade, que é um nível acima, né? Tem a ver com competência e tal, eu tenho uma maneira de me comportar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira de se comportar, né? Então, quando a gente fala de agilidade, por exemplo, agilidade é um comportamento, né? O que? Eu penso rápido, eu consigo quando eu tenho um problema para resolver, eu tenho um comportamento de resolver aquele problema de maneira rápida, eu tenho um comportamento de envolver as pessoas de maneira rápida, né? Isso é atitude, ou seja, não tem nada a ver com técnica, tem a ver com atitude. Então, por exemplo, tem pessoas que quando vê um problema, elas sentam na cadeira, pegam um papel, escreve o nome do problema, medita, tal, depois de uma semana, chama outra pessoa para ajudar a resolver. Tem pessoas que têm um comportamento de quando tem um problema, ela vai lá e fala assim, ó, tem um problema, né? Temos que resolver esse problema. E aí todo mundo vem, né? Envolve todo mundo, as pessoas necessárias para que esse problema seja resolvido. Então, qual é o comportamento que nós queremos numa empresa ágil, né? Nós queremos um comportamento que, quando surgir um problema, quem identificar o problema chama todo mundo, cara, chama todo mundo envolvido, avisa que tem um problema, vamos resolver juntos, né? Só que para isso a empresa tem que ter um ambiente que permita. Então, se você for pegar aqui, por exemplo, na indústria, na Toyota, vamos falar um pouco de Jidoka. O que é o Jidoka? Poxa, aconteceu um problema, né? A pessoa vai lá, que identificou um problema, ela aperta um botão vermelho, né? Aí tem um botãozão vermelho lá, ela aperta aquele botão, aperta o botão, acende uma luz vermelha na fábrica para a linha de produção. Ou seja, qualquer pessoa pode parar uma linha de produção, chamar as outras para resolver o problema, para que esse problema não persista na linha de produção, né? A gente sabe que tem empresas que, se uma pessoa parar uma linha de produção, ela é demitida. Então, ou seja, o ambiente não permite que ela tenha um comportamento de
parar a linha de produção, de avisar que tem problema, de chamar todo mundo, de interromper todo mundo do que está fazendo. Então é uma questão cultural, né? Mas qual é o comportamento que nós queremos de uma equipe ágil? Nós queremos que quando houver um problema, essa pessoa tenha o comportamento de avisar todo mundo. E para isso, ela precisa ter um ambiente que permita que isso aconteça, porque senão, se ela avisar todo mundo e aí o chefe chegar e falar assim, tá todo mundo trabalhando, você não podia ter interrompido as pessoas, tem que marcar uma reunião para a semana que vem, né? Ou seja, isso não vai ser a agilidade que nós esperamos, né, dentro da psicologia ágil. Então, quem tem um pensamento ágil, ele naturalmente ele vai envolver as pessoas rapidamente para resolver o problema. Se a empresa tem um método diferente de resolução de problemas, do tipo, quando acontecer um problema, você marca uma reunião para o dia do problema. Então, o dia do problema é todo dia 30 do mês, né? Então, tem um dia de resolver o problema. O que acontece? É um método da empresa, as pessoas não vão ser tão eficientes assim do ponto de vista da agilidade, né? Mas é um comportamento que precisa ser desenvolvido de acordo com a necessidade de cada empresa. Falando especificamente de ágil, empresas ágeis, metodologia ágil, empresas Lean, quando um problema acontece, a pessoa ela tem um comportamento de avisar todo mundo e, segundo ponto, ela tem um comportamento de falar assim, esse problema aqui é meu, eu vou até o final para resolver. Ou seja, o chefão aqui, o líder, o presidente da empresa, o diretor, né? Aqui não representa hierarquia não, tá? Então é um cara que ele tá lá longe, ele tá lá, não tá nem sabendo que o problema está acontecendo, né? Por quê? Porque a equipe está resolvendo, né? E essa informação, se precisar chegar nele, vai chegar no momento correto. E aí as pessoas têm um comportamento de resolver sem ter que pedir bênção, etc. De novo, é um comportamento, mas que depende da cultura, depende da empresa, do ambiente permitir. Então, quais são os comportamentos que nós queremos dentro de uma equipe ágil? Se tiver um problema, eu aviso todo mundo, eu interrompo o que eu estou fazendo para resolver, né? As outras pessoas têm o comportamento de se levantar da cadeira e vir ajudar, né? Quem identificou o problema tem um comportamento de falar assim, esse problema é meu, então eu vou até o final, né? A liderança tem que ter o comportamento de apoiar isso, né? Poxa, você parou a linha de produção, nossa, tinha um produto importante para um cliente importante sendo desenvolvido, né? Não, fez o certo, a liderança tem que apoiar esse comportamento, ou seja, a liderança ela influencia muito no ambiente, né? E aí as pessoas, independente das ferramentas que elas utilizem, por exemplo, Jidoka, vou implantar um Pokayoke aqui, né? Vou utilizar o Ishikawa para fazer análise do problema, vou usar análise de Monte Carlo para fazer análise do problema, aí não importa qual é a competência que eles vão utilizar nesse momento. O que importa é que elas tenham a atitude de resolução, a atitude de resolver o problema. Aí, legal, e se não for problema? Vamos supor que eu tenho um Kanban, né? Tem um Kanban e tem lá um backlog de coisas para fazer. O backlog está lá, né? Então, o profissional que é ágil, ele trabalha em sistema puxado. Ou seja, estou na empresa para trabalhar, eu vou lá no meu backlog e vou puxar uma atividade para eu trabalhar. Esse é o comportamento que nós esperamos, porque tem empresa que o chefe ele fica aqui, fulano, você faz isso. O chefe ele fica aqui sentado em cima das atividades dizendo quem vai fazer o quê. O azul faz isso, o verde faz isso, vou contratar mais um azul, e aí esse outro azul vai fazer isso. A gente sabe que numa equipe ágil, o comportamento tem que ser, eu não preciso de chefe, eu tenho um backlog, né?
E as pessoas, de maneira proativa, vão puxando coisas para fazer. E o líder, que pode ser um chefe, e a hierarquia tem sim sua importância aqui, o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que avaliar indicadores, ele tem que fazer Gemba walking, né? Ou seja, monitorar o que está acontecendo aqui, entender o que está acontecendo, se pôr à disposição para ajudar as pessoas a resolverem os problemas que elas estão enfrentando, né? Poxa, líder, eu estou com dificuldade aqui com esse produto para eu desenvolver porque falta um conhecimento. Então ele vai atrás do conhecimento, ele vai buscar, um treinamento, aprovar um treinamento para a equipe. Ou seja, o líder ele tem um papel diferente porque ele não fica mais decidindo quem faz o quê, né? Mas o líder, como ele é o chefe, ele é o cara que responsável por essa equipe toda, ele tem que monitorar os indicadores, né? Será que o takt time está aderente aqui à expectativa? O ritmo do trabalho está aderente, né? Tudo isso é comportamento, né? Tem líder que ele quer ficar sentado em cima das atividades e ele vai liberando. Você faz isso. E aí chega na sexta-feira e ele fala, e aí, tá pronto? Né? E aí, terminou? Tá terminando? Como é que tá? Né? E tem líder que ele permite que as pessoas vão lá e elas proativamente pegam as atividades para executar, né? Entretanto, por ele ser o líder, ele está monitorando o ritmo, ele está monitorando a satisfação do cliente, ele está monitorando todos os indicadores organizacionais necessários aqui, para avaliar se isso está bom ou ruim, né? E para tomar as decisões que ele precisa tomar. Então, numa equipe ágil, a gente espera que o líder seja um tomador de decisões com base nas informações que ele está up to date aqui, ele está atualizado, ele está monitorando, ele sabe o que está acontecendo, né? E também nós esperamos que o líder apoie as pessoas para que elas consigam executar as tarefas dela. Então é comportamento. Em nenhum momento aqui eu falei sobre competência, capacidade, conhecimento, né? Estou falando só de atitude. É isso aí. Bom, bacana, é isso aí que eu queria falar sobre comportamento. É um nível neurológico onde eu penso para agir. Eu não estou mais agindo sem pensar. Eu penso para agir. Né? Por quê? Porque o ambiente não está me estimulando tanto para que eu saia correndo tendo uma atitude XYZ, de resolver problema, de correr, né? Ele está me estimulando sim para falar assim, olha, tem coisa para fazer. Então tem uma luz vermelha dizendo que tem um problema. Eu tenho um Kanban dizendo que tem uma atividade para eu fazer, mas agora eu posso olhar e pensar no que eu vou fazer. Então, tem uma pequena diferença aí. O ambiente é importante para estimular as atitudes corretas, mas o comportamento, ele faz com que eu tenha tempo de pensar. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre capacidade, depois sobre crença, né? Nessa sequência, inclusive, talvez uma outra eu inverta por algum motivo, mas o objetivo é falar na sequência. Depois eu vou falar um pouco sobre identidade, né? Ou seja, indivíduo, cada pessoa dentro de uma empresa é um indivíduo, tem uma essência específica que é única, né? E aí a gente tem que sempre levar em consideração isso. Vamos falar sobre sistema familiar influenciando nas organizações e nas pessoas que estão nas organizações. E por último, na sequência que o pessoal lá do LinkedIn pediu, vamos falar sobre o componente espiritual, não falando de religião, mas falando do pensamento maior, né, do que existe de maior, que nos influencia também em todo esse nível neurológico. O nível religioso, ele está no nível de crença, ou seja, psicologicamente falando, é como eu acredito, né? Eu acredito dessa maneira, né, no nível espiritual. Mas o nível espiritual é muito maior, né? A gente está falando de legado, a gente está falando de eu deixando um legado, eu permitindo que a minha espécie ela continue existindo, eu passando coisas boas para frente para que meus futuros descendentes possam
ter algo bom de mim, né? E aí para um momento mais próximo, para que meu filho, meu neto tenham algo bom de mim, né? Mas não só isso, né? É entendendo o que move as pessoas tá no nível espiritual, né? São questões profundas que a gente nem sabe o que é, né? Por que que eu quero ter uma BMW? Por que que eu quero uma empresa que fatura muito dinheiro, né? Por que que eu tenho tantos desejos assim profundos que me movem, né? Que fazem com que empresas cresçam e gerem algo de positivo no mundo, né? Por que que eu me preocupo tanto com a saúde do mundo, né? Por que que as pessoas, por mais que elas tentem ser egoístas, elas estão pensando no mundo, né? Então o nível espiritual está num nível bem mais profundo aí, e aí no final a gente vai falar um pouco sobre isso e o impacto que tem nas pessoas, nas organizações, né? E que ferramentas a gente pode usar dessa forma de pensar aqui, né? A gente está falando de forma de pensar, para os nossos resultados no dia a dia, na nossa vida e etc. É isso aí, até o próximo vídeo.